Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Fernando Patrick e estou aqui mais uma vez com uma preciosa videoaula para juntos nos fortalecermos em Cristo. Espero que você goste, espero que você desfrute desse momento maravilhoso com Deus, assim como eu amo esse evangelho. Então vamos dar início a essa aula, ok? E para começarmos, quero lhe dar uma dica preciosa. Tenha junto com você 3 itens essenciais para que você possa tirar o melhor proveito desse estudo. Então, dê uma pausa nesse áudio e vá buscar rapidinho a Bíblia, um caderno para anotações e um lápis, certo? Vamos em frente? Então, entra junto comigo nesse barco e vamos lá. Hoje, o tema é: por que escolher Jesus Cristo? É uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para você. Por que devemos escolher Jesus Cristo? Mas antes de entrarmos nesse estudo, eu quero agradecer e dar créditos a 2 pessoas. Primeiro é a missionária Thelma, no qual me ajudou com o tema. Escolheu o tema para estarmos abordando esse assunto. E segundo é a missionária Mary Schultz, no qual escreveu um artigo muito completo sobre esse tema e me ajudou bastante no estudo. Então, obrigado por esse apoio de vocês. Que Deus abençoe, certo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o assunto. Devemos escolher Jesus Cristo porque a Bíblia diz que Ele é Deus, certo? Então, eu te pergunto, quem é Deus? E a resposta é o Espírito Eterno, Criador, onipotente e onisciente, onipresente, santo e justo, que se revela como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você consegue entender que texto rico e completo? Eu fiz uma pergunta aqui: quem é Deus? Para entendermos o tema por que devemos escolher Jesus Cristo, precisamos entender antes quem é Deus. Então Deus, Ele é o Espírito Eterno, Ele é o Criador, Ele é onipotente e onisciente e onipresente, santo e justo, que se revela como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Mas para que você possa entender melhor ainda quem é Deus, eu quero falar aqui sobre as 3 circunstâncias aqui, sobre onipotente, onisciente e onipresente. Muitos pastores falam nas igrejas sobre isso, mas não explicam o que é e fica vago em muitas memórias de novos convertidos. Então a palavra onisciente, ela significa que é aquele que possui todo o conhecimento, toda a ciência. Onipresente é aquele que está presente em toda parte. E onipotente é aquele que pode todas as coisas de forma completa e plena. Então o nosso Deus Pai é quem nos dá a salvação através de Jesus Cristo, o seu Filho. Eu te pergunto de novo, o que é a salvação? É uma realidade presente e uma esperança futura de que um dia estaremos na presença de Deus, louvando e glorificando por toda a eternidade. A salvação é atestada pelo novo nascimento. Aí talvez você esteja se perguntando, o que é o novo nascimento? E aí eu te respondo, é a transformação pela qual passamos quando crendo em Jesus Cristo como Senhor e reconhecendo e confessando nossos pecados. Tornamo-nos nova criatura, regenerada pela graça de Deus. Então, devemos escolher Jesus Cristo por 1 bilhão de razões, que não temos tempo aqui e muito menos espaço para declarar tudo aqui. Eu gostaria disso, mas não há tempo, não há espaço. Então resolvi selecionar aqui 10 razões que acho as mais relevantes de o porquê devemos escolher Jesus. E de cada item eu vou deixar aqui os livros para que você possa ler e reler e estudar e anotar tudo em casa, na tranquilidade do seu lar, tá bom? Como eu já disse, o tempo não nos permite
de estudar tudo detalhadamente. Mas vamos falar do primeiro. Porque Jesus é Deus, Ele é o Filho e é o grande eu sou, com toda a autoridade nos céus e na terra, que Ele criou e sustentou com o seu poder eterno. Anote o livro de João, capítulo 8 e o versículo 58, livro de Mateus, capítulo 28, o versículo 18, também o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e o 3. Todos esses livros vai relatar sobre o nosso Jesus, que Ele é o Deus, o Filho e o grande eu sou. Ok? Vamos ao segundo item. Porque Jesus se esvaziou da sua divindade por amor dos homens, e na plenitude dos seus tempos tomou a forma humana, foi obediente ao Pai até a morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para destruir o poder da morte. Você vai achar textos referentes ao que falamos no livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 7 e 8, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 10, o livro de Marcos, capítulo 16 e o versículo 9, Lucas, capítulo 24, versículo do 1 ao 7 e João, capítulo 20, versículo 1 ao 10, ok? Item 3. Porque só Jesus é santo, perfeito, compreensivo quanto às nossas fraquezas, porque Ele mesmo sofreu e foi tentado na carne, sem jamais ter cometido pecado algum, e assim pode interceder por nós junto ao Pai. Quero deixar aqui 3 livros. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, Hebreus, capítulo 4, versículo 15, e Hebreus de novo, capítulo 7, o versículo 25. Então vamos ao item 4. Agora veja, em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5, diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Agora preste atenção. Os santos folclóricos, aqueles que são criados pelas tradições humanas, pelas mãos humanas. Vamos usar Maria como exemplo. Ela não é onipotente, nem onisciente e muito menos onipresente. Então ela jamais poderia ouvir os milhões de preces de todos os homens, em todas as línguas e dialetos, em todo o mundo, em todo o tempo, e conceder-nos qualquer tipo de ajuda, milagre ou qualquer coisa física ou espiritual. Não tem como. Jesus é o único. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então não esqueça, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5 vai te ajudar nesse quarto item a entender o porquê devemos escolher Jesus. Item 5, bem resumido. Agora, em Efésios capítulo 2 e o versículo 5, diz que antes de Jesus morrer e ressuscitar, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, marchando em direção ao inferno. Veja só, que palavra dura, que coisa triste. Todos nós estávamos marchando em direção ao inferno. Então, no mínimo devemos fazer valer a pena a morte do nosso Cristo na cruz. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento. O que você está fazendo para valer a pena? Para valer a pena. Por Jesus ter morrido por mim e por você. O que você está fazendo neste momento na sua vida para fazer valer a pena? Mas enfim, voltemos ao assunto. O livro de João, capítulo 14, versículo 6 e o capítulo 10 e o versículo 9 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através dele, a única porta da entrada do céu. A palavra de Deus diz que ninguém chega ao Pai senão através de Jesus. Jesus é a única porta da entrada no céu. Amém, irmão? Vamos ao item 7. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Está lá em Hebreus capítulo 13 e versículo 8.
com Ele podemos contar em qualquer circunstância e em cada instante da nossa vida. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para todo sempre. Acredite nisso. Isso é muito forte, meu irmão, minha irmã. Esse é um motivo muito forte para você entender de uma vez por todas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse item fala muito comigo e eu tenho certeza que vai te conduzir pelos caminhos corretos. Vai te conduzir ao entendimento para que você possa entender o porquê devemos escolher Jesus. Item 8. O livro de João, capítulo 10, o versículo 10, diz que enquanto Satanás veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para nos dar vida em abundância, vida abundante, cheio de amor, alegria e paz. Não deixe de ler esse livro, não deixe de meditar nessa palavra. Jesus veio para nos dar vida e abundância. E não podemos confundir isso com os pregadores da prosperidade. Não confunda vida em abundância com prosperidade financeira. Isso é um assunto que vamos tratar mais para frente e mais detalhado. Vamos ao item 9. Porque Jesus é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz e nos dá a paz que excede todo o entendimento. Você pode detalhar isso no livro de Isaías, capítulo 9 e o versículo 6 e no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos ao último item, o 10. Porque Ele nos enviou o Espírito Santo, o qual nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ainda nos consola, nos ensina a orar e nos dá força para renovar todos os nossos obstáculos criados pela nossa maldade, pelo nosso enorme egoísmo e pela nossa fé insignificante. Meu irmão, leia João capítulo 14, o versículo 16. Leia também o capítulo 16, o versículo 7 ao 13. E depois leia Romanos, capítulo 8 e o versículo 26. Lá você vai entender que Deus nos enviou o Espírito Santo, que Ele nos convence do pecado, que Jesus nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça, Ele nos convence do juízo e ainda nos consola. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue compreender? Que motivo lindo para que você possa aceitar esse Jesus de uma vez por todas e fazer uma reviravolta na sua vida? Está aí 10 motivos. 10 motivos entre 1 bilhão de motivos para escolher Jesus Cristo como o nosso único, eterno e todo suficiente Salvador. Portanto, olhemos somente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Conhecendo-o cada dia mais de perto, através da sua santa palavra, a única verdade que liberta de tantas mentiras religiosas espalhadas pelos falsos cristãos, pelos falsos profetas, que se apresentam diante de nós todos os dias e a todo momento. Então, quem tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus diariamente e procurando seguir os seus ensinamentos, não fica sob o domínio de falsas religiões ou de falsos profetas e se torna uma bênção na comunidade. Jesus Cristo é o Deus Criador, é o sustentador do universo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e como seus irmãos adotados através da cruz, somos levados ao reino do Filho, do amor de Deus, e nos tornamos ricos e felizes eternamente, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso maravilhoso Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e que nós possamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, eu quero te pedir nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos. Senhor,
Aqui, Pai, eu relatei 10 motivos de o porquê escolher Jesus, o seu Filho, aquele que morreu na cruz e pagou um alto preço para que nós possamos ter o livre-arbítrio de escolher o reino. E aqui nós estamos, Senhor Deus, estudando a Tua palavra. Senhor, fala com seus filhos, mostra a eles, Senhor Deus, que esses 10 motivos, que esse estudo desse momento, Pai, possa abrir os nossos olhos espirituais, possa falar conosco tremendamente, possa nos trazer um discernimento de servir o Teu Filho como único e Salvador. Verdadeiramente queremos ser sarados. Pai, eu te peço em nome de Jesus e mantém-nos firme na Tua presença. Assim eu te peço em nome de Jesus. Aqui quem fala é o pastor Fernando Patrick, que você possa ficar com a presença de Deus para todo sempre, em nome de Jesus.